De nome de mulher é bom você não saber nunca. Quando tu troca, tu se ferra. Ih, caramba, começou aí. Bem, boa noite. 17 de setembro. 17 de setembro? 17. 19 horas. Brasília. Estou aqui do meu lado a Elisângela, intérprete de Libras. À minha direita aqui o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Antes de começar a live, uma lembrança, né? Faleceu ontem, né? O tenente João Pedro Paz, integrante da FEB, lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo pela nossa liberdade. E uma coisa bastante curiosa, né? Tivemos informações aqui que ele estava lá no final dos anos 45 e pediu permissão para o seu comandante para ir num baile. E foi num baile e se apaixonou pela senhora Iole Trendit, tá? Se apaixonou. Voltou para o Brasil, deixou a namorada lá e acabou depois se casando por procuração. É muito amor, né, Pedro? Fala a verdade. É muito amor. História bonita, né, presidente? Bonita. Ele havia completado há pouco tempo aí bodas de brilhante. Confesso que eu não sabia, né? Mas equivale a 75 anos de casado. Poxa, tá certo. Então, nossos sentimentos à família do João Pedro Paz, da FEB, que deixam uma história para nós, né? Os nossos heróis. Nós temos poucos, daqueles 25 mil da Força Expedicionária de Paz, temos poucos vivos. Então, mais ou menos essa faixa etária aí, 90, quase 100 anos de idade. Okay? E é uma história, inclusive, de amor que durou 75 anos, com a senhora Iole Trendit. Pedro, daqui a pouco você vai falar um pouquinho da Caixa Econômica Federal e do auxílio emergencial. Hoje, Pedro, tivemos em Juazeiro do Norte, Ceará, certo? Paramos lá para pegar um helicóptero, fomos para Coremas, onde fomos ver a inauguração de uma usina de energia fotovoltaica, né? Então é um complexo bastante grande, né? A previsão a curto prazo é atender a 300 mil casas com energia solar, né? E a área total, depois de todo pronto esse complexo, equivale a 1.100 campos de futebol. É uma área bastante grande, é um investimento privado, assim como de Caldas Novas, né? Tivemos há 2 semanas também, só que de Caldas Novas tinha uma particularidade, era dentro da cidade, né? Isso é um sítio urbano. Certo? E aqui se comenta muito, infelizmente não estamos nessa pesquisa, né? E você não faz pesquisadores de uma hora para outra, temos pesquisadores do Brasil, mas especificamente para isso, acredito que apesar do todo o empenho da Universidade Mackenzie São Paulo, eu não sei como é que está a Mackenzie nesse grande projeto aqui da super bateria que era pela de nióbio, né? E agora passou a ser de nióbio e grafeno. Tá certo? É uma bateria que vai ter uma capacidade de se recarregar em poucos minutos. Você para num posto de combustível, liga o carro na tomada, vai tomar um café, volta, está recarregada a tua bateria. E por que poucos minutos? A sua composição nióbio e grafeno permite você injetar de forma mais rápida, né? Fazer esse carregamento de forma mais rápida, diferentemente da bateria normal. Se você acelerar a carga, você acaba tendo um superaquecimento e danificando a bateria. Vai ser uma revolução na indústria automobilística mundial, onde com toda certeza o preço do petróleo vai começar a cair até que enfim, né? O Brasil é campeão de energia renovável. O pessoal fala muito, o próprio brasileiro critica, né? Sem conhecimento critica, né? O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Aproximadamente 85% da nossa energia consumida no Brasil é energia limpa, né? Ao contrário do mundo que está na casa dos 70%, 80% mais de energia de fóssil, né? Em especial de carvão. Então o Brasil está de parabéns no tocante a isso. Logicamente, é potencializado o que acontece aqui no Brasil de forma negativa, porque nós concorremos o produto do campo, né, Naban? O mundo todo. O Brasil é um dos maiores produtores, é o maior produtor de alimentos. É o maior produtor hoje de soja. Então, pera, Naban, então vamos lá.
Antes que o Naban fale, vou falar que a gente vai estar amanhã em Mato Grosso. Nós vamos estar amanhã em Sinop e Sorriso. Tá? Só o estado de Mato Grosso é o primeiro produtor de milho, é o primeiro também de soja, estado de Mato Grosso, e é o primeiro de algodão também. Tem o maior rebanho pecuário do Brasil. Mas é Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso é um estado grande, eu não sei, a extensão é um dos 5, os 4 maiores estados brasileiros de extensão. Pelo Amazonas, segundo deve ser o Pará, se eu não me engano. Terceiro Mato Grosso. Talvez o terceiro Mato Grosso, né? Mas é o grande campeão em produção de grãos, de alimentos, de carne e grãos. Tudo bem. Então estaremos amanhã, Sinop e Sorriso. Eu sei que o pessoal está preparando uma grande recepção para a gente, fico muito feliz. O seu Moisés Bock está te esperando lá. O seu Moisés Bock, obrigado pelo carinho, pela consideração. Assim como tivemos hoje também, né? Nessa nossa rápida passagem ali pelos estados, tivemos Ceará e Paraíba. Ceará e Paraíba, ok? A semana passada tivemos aqui na FIOL, em Barreiras, né? FIOL é Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né? Parte dessa ferrovia está sendo feita com o apoio do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro definitivamente ajudando, colaborando na implementação, né, de ferrovias no Brasil. Porque eu fiz um pedido durante esse ano para o Ministro da Defesa. Eu falo pedido, né, porque não tem certas coisas, você não pode dar ordem, né? Você tem que ver se tem condições de atender ou não. Não é porque eu sou presidente, vou chegar ao ministro e falar, faça isso, faça aquilo. Né? Fiz um pedido para ele, para que ele estudasse a possibilidade de que fosse majorado o quadro de engenheiros lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Tá? Então foi possível, não sei quanto, mas aumentou ali 3 ou 4 ou 5, não sei, o número de vagas de engenheiros na Academia Militar das Agulhas Negras. É o pessoal que, uma vez saindo de lá, vai para esses batalhões ferroviários, batalhão de engenharia de construção, tá certo? E vai nos ajudar com a infraestrutura aqui no Brasil. A FIOL, o total dela, 1.500 quilômetros, liga Ilhéus na Bahia, a Figueirópolis e Tocantins. Há quanto tempo não se falava em ferrovia no Brasil, né? Poxa, 20 anos. Tá, há muito tempo não se falava em ferrovia no Brasil. Lá atrás, houve a opção por rodovias, porque o preço do petróleo estava lá embaixo. Então, compensava. Eu lembro que eu era moleque, eu estou com 65 anos, então, mais ou menos 55, 56 anos atrás, o preço da gasolina era insignificante. Né? Então, o investimento nisso, naquela época, se fazia, era mais vantajoso. Né? Passado o tempo, após a crise do petróleo nos anos 70, nós vimos que não era dessa forma, mas parou-se de se investir nesse modal. Pedro, rapidamente, Vamos lá. Como é que está o pagamento do auxílio emergencial? Concluiu a 5ª parcela já ou não? Isso, presidente. Hoje nós começamos a 6ª parcela para aqueles do Bolsa Família. 1,4 milhão de pessoas já receberam a sua 6ª parcela. Nós já tivemos as 5 parcelas, não só para o Bolsa Família, mas para mais 30 milhões de brasileiros, que foi o primeiro lote aprovado ainda em abril. E nós já também terminamos a 4ª parcela para basicamente todos os outros. Então nós estamos, presidente, já com a aprovação da extensão do auxílio e o cronograma será anunciado pelo Ministério da Cidadania em breve e aí a Caixa vai detalhar. Mas o que é importante, presidente? A 6ª parcela começou e tem um dado muito relevante. Até hoje, o seu governo, já transferiu 197 bilhões de reais. E desses 197 bilhões, 68 bilhões foram para o Nordeste e 21 para a região Norte. Ou seja, quase metade do dinheiro do auxílio emergencial foi para as duas regiões mais carentes, o Norte e o Nordeste, isso dessas regiões. Então, me ajuda aí. Nós aprovamos, né, com uma medida provisória, foi aprovada pelo Parlamento, pagando por 3 meses R$ 600 para
um número que a gente não sabia que era tanto, chegou a ser 65 milhões de pessoas. 67,2. Tá mais preciso, né? E tem muita gente que tem de vista ter um filho, passou a ganhar 1.200. Tá certo? Então deu uma média em torno de R$800 por pessoa, média. Tá? Fazendo essas contas, aí dava quase 50 bilhões por mês. Um pouco mais, 50 bilhões por mês. Alguns diziam, né, vendo na internet, eu acompanho muito, é dinheiro do povo. Não é dinheiro do povo. Isso é endividamento que está indo para a conta de todos nós. A gente não tinha esse dinheiro na Caixa, no Banco do Brasil, nem no Banco Central. Vamos dar mais 50 bilhões aí, o pelo da Caixa, o roubo do Banco do Brasil. E realmente é muito pesado para a gente, para o Brasil, né? Eu sei que é um dinheiro que não é muito, mas também não é desprezível, porque eu não fiquei sabendo de ninguém que abriu mão do recurso. Então agora, nós prorrogamos depois por mais 2 meses, 5 meses, e chegou agora a hora da verdade. Não podia continuar com R$600. Se pudesse, até morrer para todo mundo, que maravilha, não tem problema nenhum. Só que a consequência de dinheiro no mercado, a vontade, é a inflação, né? E teve inflação. A cesta básica teve uma alta razoável. O pessoal reclama muito do arroz, né? Tá tudo bem, tem razão, subiu realmente o arroz bastante. Tá certo? Vem uma super safra de arroz aí para final desse ano, começo do ano que vem. Nós também isentamos de imposto de importação, se eu não me engano, 400 mil toneladas de arroz que vem dos Estados Unidos para nós, para ver se baixa o preço, que é a maneira da gente baixar o preço é usando a lei da oferta e da procura. Tu acha que devemos reduzir o arroz na canetada? Não, né, Pedro? Não. Se você congelar, o produto sai da prateleira. Na Venezuela está congelado, vai lá, não tem nada que comprar. Tá? Um outro país mais ao sul está vindo com o mesmo problema por aí. Né? Essa é a mesma história de congelamento, e esse outro país mais ao sul, mais grave. Tá? O novo governo falou o seguinte, empresarial, está proibido mandar embora. Proibido mandar embora. Quer dizer, não tem como não dar errado. Mas tudo bem. Presidente, só um ponto para ficar claro para a população que é importante. Como o senhor mesmo orientou, por causa da pandemia, nós equilibramos. Então, só para ser bem rápido, quando nós começamos a pagar, nós realizamos o depósito em contas digitais. E 40 dias depois as pessoas podem sacar o dinheiro. Então, só, presidente, para uma diferença entre quando nós depositamos o dinheiro, e aí as pessoas consomem nas suas contas digitais, e quando é o saque físico. Então, o que eu quero dizer? Desses 197 bilhões e meio, de fato, são ao redor de 250 bilhões. Então, ainda tem muito dinheiro que já foi transferido, que será transferido, mas que ainda não chegou na mão da população. Então, ainda tem, por exemplo, mais 30 a 35 dias que as pessoas irão receber e que, na verdade, não estão contabilizados nesse 197. Bem. Então, significa que o impacto para a economia, presidente, ele ainda vai ser sentido. Quando nós falamos que já pagamos a 5ª parcela, 4ª parcela, significa o seguinte, as pessoas ainda não receberam, algumas, no bolso esse dinheiro, porque nem todo mundo consegue utilizar o celular. Bem, a gente pode falar, né? Estava com problema de papel, tá certo? Veio a nota de R$200. Né? Então agora a Casa da Moeda está imprimindo mais notas de R$200. Então não temos mais o problema de papel, acabou o problema de papel. Há um mês já. É por isso o pagamento de forma digital. Tá? Imagina se tivesse uma corrida de pessoas ao banco, né, para retirar o dinheiro para ter o papel em casa. E teríamos um problema seríssimo. Eu até fiquei muito feliz que nada vazou tocante a isso, eu não podia vazar, fico muito feliz, tá certo? Mas é uma coisa que era de se notar. Mais 50 bilhões por mês, realmente, eu acho que o total de moeda circulante não é tudo isso, não. É bem menos do que isso aí, tá certo? Então acabou esse problema aí de falta de papel. E eu vi muita gente comentando, falando aí pelos cotovelos, né? Que a intenção do governo era colaborar com a corrupção, porque caberia mais dinheiro na cueca, em caixa de sapato, não tem nada a ver isso aí. Inclusive a nota de R$200, muita gente deu palpite, né? Não gostou do Lobo Guará, mas a nota estava pronta já há algum tempo, e você leva quase um ano
para fazer uma nota dessa aí. Então não tinha tempo hábil, tinha que usar o Lobo-Guará de R$200. Foi recorde, presidente. Eu acho que nunca foi emitido tão rápido uma nota. Eu lembro que o Roberto falou isso sempre. Sim. Então foi um sucesso. Último ponto só. Nenhum país do mundo fez isso que o Brasil fez e é um grande orgulho para a gente. Certo. Bem, pessoal, deve estar acompanhando um caso particular, né? Eu fui acusado um tempo atrás pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferir na Polícia Federal. Essa acusação dele. Certo? E até disse na época ele que naquela sessão nossa reservada, né, estaria ali as provas de interferência na PF. Bem, infelizmente, né, esse vídeo o ministro Celso de Mello divulgou, infelizmente, era para divulgar apenas, segundo o pedido nosso, o que interessasse para o processo, divulgou tudo, 29 palavrões ali, mas a maneira de eu conversar ali, desabafar muitas vezes, e não se achou nada ali. Agora o inquérito continua e o ministro relator Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial, respondendo perguntas para 2 advogados do Moro e mais o próprio Sérgio Moro. Tá certo? O Moro tem que perguntar nada para mim, ele tem que dizer, olha assim, ó, você, ou Vossa Excelência, né, ou o senhor, como nós acertamos um tempo atrás, interferiu aqui, fez isso, fez aquilo, porque isso aí te rebate rapidamente. Olha, 30 dias antes de ir embora, ele deu uma entrevista dizendo que eu nunca havia interferido na Polícia Federal. Tá certo? Mas tudo bem, então eu entrei com recurso, no dia de ontem, por volta das 10 da noite, como o ministro Celso de Mello está de licença médica, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar hoje, suspendendo tudo nesse inquérito, né, até que o meu pedido, né, de ser ouvido por escrito, como já aconteceu no passado com presidentes que me antecederam, valesse para mim também. Então tem que valer para todo mundo, né? Então o pleno do Supremo vai decidir, eu não sei quando, está na mão agora do ministro Fux, pautar isso daí, e daí, se Deus quiser, a gente enterra logo esse processo aí e acaba com essa farsa, né, desse ex-ministro da Justiça de me acusar de forma leviana. Ou melhor, ele alega no depoimento dele, o Sérgio Moro, que não me acusou, ele trouxe fatos. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Trouxe fatos e cabe agora ao MP, ao Supremo, aprofundar as investigações. Pô, tá de brincadeira esse Sérgio Moro, né? Mas tudo bem. Vai seguir aí. Vamos lá, pessoal. Volta às aulas. Ontem nós demos posse em definitivo, né, como titular da pasta da saúde ao general Pazuello. Acreditem, né? O Pazuello é uma unanimidade, né? Eu não vi nenhum governador ainda, até me surpreendeu, não vou dizer o nome aqui, 2 governadores elogiaram o Pazuello, me surpreendeu, né, certo? Tá certo? Alguns até falam, né? O Pazuello vai indo muito bem apesar do presidente. É a mesma coisa, o Flamengo foi campeão apesar do Jesus. Pô, quem foi o técnico? O técnico tem seu mérito também, né? Porque se ele escalar o jogador, o centroavante no gol, vai perder o jogo com toda certeza. Mas tudo bem. Ontem eu falei, inclusive, eu acho que vale a pena, quem não ouviu, é um pouquinho longo, deu 12 minutos que eu falei, está no meu Facebook, nas minhas mídias sociais, vale a pena tu ouvir o que aconteceu, que nós falamos ali. E eu, além de dizer lá atrás, né, tudo que eu achava que devia ser feito, tudo aquilo que eu tive oportunidade e não me omiti, tomei uma decisão, falei da cloroquina, falei da vitamina D, né, falei que essa história fica em casa, né? A economia a gente vê depois, não é assim, está vindo a conta para todo mundo pagar aí. A questão de deixar também a garotada em casa. Nós somos o país que tem o maior número de dias da molecada sem aula. Só está faltando nós. Então hoje mandei uma mensagem até para o ministro Milton da Educação, tá certo? Que para ele se preparar, né, e começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores do prefeito, para que se volte às aulas do Brasil, porque é inadmissível, né? Perdemos um ano letivo. Por outro lado, fica havendo sindicatos dos professores, o pessoal deve saber como é que é composto, né, a ideologia dos sindicatos dos professores pelo Brasil quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, né,
que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, do sindicato, eles não trabalham, ficam em casa. E outra, né, colabora para que a garotada não aprenda mais coisas, né? Não volte a aprender, a se instruir. Então, tudo bem. Volta às aulas. Pedro, uma coisa mais do auxílio aí? Tem. Na segunda-feira, nesta segunda-feira, dia 21, presidente, nós iremos completar 60 milhões de pessoas recebendo o FGTS antecipação num valor de 37,8 bilhões de reais. Ou seja, presidente, os nascidos em dezembro, o último mês do ano, receberão, são 5 milhões de pessoas, a sua antecipação. Então, o que é importante aqui? Nós temos 67 milhões e 200 de beneficiários do auxílio e 60 milhões de pessoas que receberam até 1.045 do FGTS, um número recorde. A Polícia Federal publicou há poucos dias a instrução normativa 180. Então, o pessoal que é colecionador, atirador, pessoal CAC, vai lá que tem novidade positiva para vocês. Amanhã está previsto nós pousarmos 7 da manhã em Sinop, é isso mesmo? Sinop. 7 da manhã, lá é uma hora mais. Uma hora menos, 7h10. Então é 7 horas lá nosso. 7 horas, não, 7 horas Deles. 7 horas local. Então nós vamos decolar aqui e chegar mais cedo lá, na meia de uma hora de viagem. Vamos. Chegar mais cedo lá. A gente vai ganhar tempo, vamos ficar mais novo amanhã, ó. Mais novo. Naban, a gente vai ficar mais novo amanhã. Alguns minutos vamos ficar mais novo amanhã. Lembrando que o senhor vai entregar amanhã quase 1.700 títulos para os agricultores familiares. Títulos para agricultores familiares. Qual o tamanho dessa propriedade? Mais Até ou menos. 4 módulos. Quanto vale cada módulo aí? Quantos alqueires aí? Varia mais ou menos aí em torno de Tem alqueire 50, tem alqueire paulista, hectares. tem alqueire 50 mineiro. hectares. 50 A média hectares, de tudo 50 isso? hectares, Tudo isso? É. Tá ok. 1.690 títulos para os agricultores familiares. Na minha passagem agora lá no Ceará, Paraíba, o pessoal está pedindo realmente título de propriedade. Certo? Essas famílias estão lá há mais de 30 anos sem título de propriedade. E agora, nesse governo do senhor, aí nós estamos batendo recorde de entrega de títulos de propriedade. Então, horário local, né? 7 horas em Sinop, 10h30 em Sorriso. Mais uma coisa, Pedro? Passar as perguntas, uma pergunta, eu estou vendo aqui, Facebook nosso, 32 mil, tá bom. YouTube, 14 mil. Mas a turma do Augusto Nunes está deixando a gente na poeira, né? A turma do Augusto Nunes aí está... Pingo nos Is, 73 mil. Jovem Pan News, 9 mil. Foco no Brasil, 8. Folha Política, 4. Total aí, 140 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado. E quando acabar aqui, vamos passar as perguntas agora aqui da Rádio Jovem Pan, né? Pingo nos Is. Você volta aí, bota na Jovem Pan, assiste o Augusto Nunes com a sua turma ali, que é com toda certeza um dos melhores programas informativos que nós temos no Brasil. Presidente, deixa eu só dar duas informações muito rápidas, que é muito importante. O senhor ajudou a revolucionar, terminou. 37 milhões e meio de brasileiros, que eram aqueles invisíveis, que não estavam em nenhum tipo de programa de governo, foram encontrados pelo governo do senhor. 37 milhões e meio de pessoas. Pessoas que sobreviviam, né, viviam da informalidade. Exatamente. E que, em grande parte, né, foram os primeiros atingidos daquela medida feche tudo. O cara não podia mais vender o churrasquinho de gato na praça, não vendia mais o biscoito na praia, né, o refrigerante aí nos estádios. Que, inclusive, a gente espera que brevemente aí comece a ter público os jogos de futebol, né, que não seja com a sua capacidade plena, mas 10, 20, 30%, acho que pode começar a abrir o estágio tocante. Quer dizer, logicamente vai ver o parecer da Anvisa, da saúde, parece que está tudo positivo, caminhando nesse sentido aqui. E o último número 33 milhões de brasileiros não tinham conta em banco. E por que isso é importante, presidente? Estas pessoas, quando precisavam tomar dinheiro emprestado, iam para um agiota e tomava 20% ao mês. Peraí, você falou agiota aí. Tá? Os bancos cobravam em média, quando nós assumimos, como ano passado, no cheque especial, 14% ao mês. A Caixa está cobrando quanto agora? 1,8% e a gente está estudando reduzir mais. É quase que inacreditável, né? 1,8%. Isso aí são taxas realmente de país ali próximo do primeiro mundo. Está um pouquinho longe ainda, tá um pouquinho longe, mas está
já aceitável. O recomendável é você não entrar no cheque especial. Exatamente. Mas já que você, se quiser entrar, vai para a Caixa, tá ok? Qual é o meu cachê aí, ô Pedro? O quarto é crachá, o senhor já tem 3. Vamos lá. Primeira pergunta, Cid, quem que é? Fiuza, pergunta para o Pedro, lógico. Vai lá, Pedro. Presidente Bolsonaro, boa noite, presidente Pedro Guimarães. Nós temos visto aí um aquecimento nítido no mercado imobiliário e a pergunta para o presidente Pedro Guimarães é se isso também está se refletindo numa demanda maior por financiamentos imobiliários na Caixa Econômica. Obrigado. Fiuza, muito obrigado pela pergunta. A Caixa bateu o recorde dos últimos 5 anos no crédito imobiliário em julho, em agosto, setembro estamos muito bem. Presidente, a gente teve uma redução em abril e maio, e junho a gente já tinha se recuperado, julho foi recorde, agosto também. Então, na Caixa Econômica Federal, a gente já sentiu uma melhora da economia, já há uns 3 meses, e teremos um ano muito forte, mais um ano forte da Caixa. Ô, Fiuza, você sabe disso? A Caixa Econômica, né? Hoje em dia o Pedro pode falar quem são seus diretores, né? Quem são seus vice-presidentes. Não teve nenhuma indicação política para isso aí. No passado, cada diretoria pertencia a um partido político, um grupo, outro qualquer, porque outros grupos também tinham essa influência. Então, o presidente da Caixa era um cara que vivia pisando em ovos, né? Torcendo para não dar nada errado. É melhor ser presidente assim, Pedro? Presidente, um agradecimento ao presidente, ao meu chefe, ministro Paulo Guedes, só corroborando o que o presidente falou, sempre o apoio restrito. Eu acho que o resultado é esse, a Caixa nunca teve tanto lucro, juros tão baixos e índices de governança tão bons. É a mesma coisa o Banco do Brasil. Coincidência, né? Quando eu passei hoje, qual é o nome da cidade lá? Aqui, ó. Aquela cidade lá, O velha. Ceará, Né? é que você... Aqui, Cadê? presidente. Nós passamos aqui em... Como é que é? A gente costuma, o Fiuza, o Augusto Nunes, nessas viagens, né? É só que eu forço a barra, tá? Não é, aí eu imponho, né? Tem que a gente, lá de cima, de helicóptero, vamos escolher um lugar para pousar. Então, a gente posa muitas vezes sem toda aquela segurança, né? Mas a decisão é minha, ponto final, tá certo? São 2 helicópteros do Exército Brasileiro que realmente são mais rústicos, né? E nós posamos hoje em Missão Velha. Em Missão Velha. Missão Velha. Já era Ceará, Missão Velha? Ceará. Então posamos no estádio de futebol ali, um campo de futebol, né? Uma recepção maravilhosa, você pode ver as imagens estão aí no Facebook. E ali o pessoal pediu para mim para reativar o posto do Banco do Brasil. E daí? Você é da Caixa, e daí? Nesses 45 minutos eu já posso dar uma notícia para o senhor e para as pessoas de Missão Velha. Nós teremos matematicamente um posto da Caixa Econômica Federal. Até porque essa é uma atribuição da Caixa, né? Atender a todo mundo. É uma comunidade que pode ser que não seja lucrativa. Exatamente. Tá certo? Não, mas do ponto de vista social, presidente, a Sim. Caixa é o banco de todos os brasileiros. Então, lá tem um ponto social e a gente vai abrir um ponto lá, uma agência pequena, mas a gente vai abrir sim, matematicamente. Então, o pessoal de Missão Velha. Missão Velha. Pode me cobrar. Falava, no próprio voo meu, eu entrei em contato com o da Caixa, do Banco do Brasil, o Rubens, vê se é possível, a gente não força a barra não, vê se é possível, o Banco do Brasil reabrir aquela agência lá em Missão Velha, tá? Em Missão Velha, tá certo? E ele falou que ia estudar, e agora a gente aproveita. Você não sabe se tem alguma agência da Caixa lá? Não tem, mas tem? é um lugar que tem atendimento social, logo tem alinhamento com a Caixa e, ao mesmo tempo, é uma região... Estarei lá, inclusive, presidente, daqui a um mês, no Caixa Mais Brasil, e é muito perto de Juazeiro. Vou estar em Juazeiro e aí eu vou passar por Missão Velha, a gente vai... Vai ser recebido como herói, né? Boa sorte lá em Missão Velha, lá, Pedro. Se bem que o Rubem ficou da resposta se vai reativar. Qualquer coisa eu levo o Rubem também, vai Banco do Brasil e Caixa. O Rubão pediu para sair, daqui a pouco ele vai embora. Ele pediu, está com 75 anos, porque dá uma folga aí, recarregar as baterias, né? Viver um pouco para a família, etc. O Rubem serviu muito bem a gente no Banco do Brasil aqui. Outra pergunta, Cid, quem que é? José Maria. Zé Maria.
Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Olha, doutor Pedro, o senhor tomou medidas aí contra o mercado financeiro. O senhor operou por muito tempo ali, mais de 20 anos no mercado financeiro, e sabe que esse é um grande poder, né? E mesmo tomando essas medidas, o senhor garantiu que a Caixa Econômica Federal não entrasse em dificuldade, até teve lucro. Mas a minha pergunta é: preciso mesmo ter 3 bancos, grandes bancos aí no governo, a Caixa, Banco do Brasil e BNDES? Obrigado. Essa pergunta é para mim, mas vou deixar o Pedro responder aqui. Fala, Pedrão, fala aí. José Maria, eu faço só a primeira resposta, depois certamente é para o chefe do meu chefe. A Caixa nunca teve tanto lucro. Nós chegamos ano passado com 21 bilhões de reais de lucro recorde, e esse ano, antes da pandemia, estávamos muito bem, vamos ter um resultado também muito forte. E é possível ter os dois: atendimento social, redução de taxa de juros e, na verdade, o lucro, que é uma consequência. Agora, essa pergunta sua, obviamente, é para o presidente. Não, Zé Maria, já falei que Banco do Brasil e Caixa Econômica, no meu governo, não se cogita sua privatização. Assim como queriam privatizar a Casa da Moeda, aí o pessoal fala interferir. Exerci um direito meu, não é interferência. É um direito meu. Afinal de contas, eu nomeio os ministros, né? No caso, Paulo Guedes, dá posse aí aos presidentes de bancos estatais, tá certo? A Casa da Moeda, eu achei que não era o caso, tendo em vista informações que eu tive de outros países que a privatizaram e depois voltaram atrás. Eu acho que o que a Casa da Moeda faz, tá certo? Tem que ser algo como segredo de Estado, segredo não, uma questão de segurança nacional. Passaporte, emissão de dinheiro, moedas, entre tantas coisas lá. Então, no meu governo também, só esses 3, né? O restante a gente não é fácil, qualquer privatização é demorado, não justifica a grande mídia falar que eu estou segurando, o governo está segurando as privatizações, tem muita coisa que dá prejuízo, você tem que privatizar, você até se entregar de graça para alguém até é vantajoso, né? Você está dando prejuízo, você está perdendo todo ano. Agora, também nós entendemos que tudo aquilo que a iniciativa privada pode fazer, a gente vai abrir mão disso aí. Esse é o nosso pensamento. Vamos lá, Ciro. Última pergunta, Vitor Brown. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro. Com a pandemia, o governo foi obrigado a montar e conseguiu, em poucas semanas, montar um programa de pagamento, de transferência de renda, que foi o programa do auxílio emergencial e que incluiu, inclusive, pessoas que estavam fora dos cadastros sociais do governo, né, os chamados invisíveis. Agora, passado esse momento, presidente Pedro, o que fica de aprendizado? Quais foram as maiores lições, os erros cometidos, os acertos com esse programa do auxílio emergencial e o que o senhor mudaria ou o que poderia ser aprimorado caso haja um novo programa social do governo no futuro? Obrigado, boa noite. Vitor, obrigado. O senhor às vezes fácil, né, presidente? Foi um momento muito importante no Brasil, do mundo e da minha vida. Lembro que o presidente, no começo, né, nós pagamos 50 milhões de pessoas em 2 semanas. No primeiro dia do aplicativo, que nós lançamos com 3 dias da lei, nós achamos 42 milhões de brasileiros, entre pessoas que acabaram sendo aprovadas e não aprovadas, mas é alguma coisa que, de novo, mudou a minha vida. Eu queria agradecer aos 36 mil funcionários da Caixa. O presidente sabe, nós tínhamos reuniões quase que diárias, porque o presidente sempre perguntava. Nós tínhamos era muito impactante a doença e a questão da falta de dinheiro. E o presidente, o ministro Paulo Guedes perguntavam: Pedro, como é que está indo? No começo era muito complicado, porque todo mundo ia nas agências, nós tivemos filas, mas eu acredito que é isso que é uma gestão, é reagir aos problemas. Então, de uma maneira objetiva, nós tivemos 67 milhões de pessoas recebendo todos os meses e muitas delas, 20 milhões, não conseguem mexer no celular, né? Então, assim, são pessoas carentes. Várias vezes o presidente, inclusive, falou no celular as pessoas recebendo 1.200, às vezes 1.800 quando tinham dependente, nunca tinham visto tanto dinheiro. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: nenhum país do mundo fez isso. Nós temos a maior base
num banco digital do mundo com 120 milhões de pessoas. 8 entre cada 10 adultos no Brasil têm uma conta digital na Caixa Econômica Federal. Isso foi feito de uma maneira muito intensa. Eu quero agradecer ao presidente, ao ministro Paulo Guedes e aos funcionários da Caixa. Mas eu posso te dizer que essa é uma experiência de vida única e que, de novo, continua. Hoje nós começamos a sexta, amanhã eu estou indo para o Maranhão, no sábado nós temos mais um pagamento, e o que a Caixa Econômica faz é, todo fim de semana nós estamos em algum lugar do Brasil, já são 72 fins de semana, e daqui a 2 semanas tem até um evento com o presidente, eu não sei se a gente pode falar ou não, mas são coisas muito impactantes, porque é exatamente eu como carioca, tendo morado em São Paulo, estando há 2 anos em Brasília junto com o presidente, eu nunca vi essa pobreza que nós vemos pelo Brasil. Então, só para finalizar, o que está acontecendo no auxílio, quando nós tiramos 33 milhões de pessoas que não tinham conta em banco e incluímos 37 milhões de pessoas no cadastro do governo, mudou a vida delas. Ou seja, a pandemia ela é gravíssima, realmente pessoas faleceram, mas ainda tem um outro ponto. Nós mudamos a vida de mais de 30 milhões de brasileiros, porque quando eles precisarem de dinheiro, eles não vão mais pegar dinheiro a 20% ao mês. Ok, acabaram as perguntas. Obrigado aí. O Augusto Nunes está de férias, tá ok? Então, obrigado ao Vitor Brau, ao Fiuza e ao Zé Maria pelas perguntas aí. Semana que vem, a gente vai estar onde semana que vem, Cid? Resende? Vai estar em Resende, né? Vou fazer a live da ala, onde, como cadete, né, eu fiquei por 1 ano, em 77. Então, a gente vai dar uma viagem a Resende, ter uma conversa com os cadetes. Vou pernoitar na academia, na ala da artilharia, onde eu fiquei 1 ano lá. E eu peço agora a todo mundo que está nos assistindo que ligue aí, vá para a Jovem Pan, Pingo nos I, para a gente assistir aqui esses 20 minutos finais dos comentários dessas pessoas maravilhosas aí da Jovem Pan que nos dão a honra de acompanhar o nosso sinal nessa live que passou a ser uma tradição nossa de toda quinta-feira. Muito obrigado aí. Naban, até amanhã. Até amanhã. Então amanhã, Sinop, 7 horas, Sorriso, 10h30. Depois a gente retorna. Os caminhoneiros pra estão te cá. aguardando lá Então, na nossos caminhoneiros, 163, vamos lá bater um papo com os caminhoneiros. Lá é em Mato Grosso, a 163, né? Aí nós, inclusive, alguns criticam, né? Eu vi outro dia o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, estava num programa, não sei qual que era, e daí alguém falou para ele que o presidente está pegando obra dos outros e terminando. Daí ele falou, graças a Deus, ainda bem. A gente não quer obra nova, porque obra às vezes demora 1 ano para ser concluída. E é 163, aquele pedacinho de 50 km, é uma rodovia que começou no governo Geisel. Tinha caminhoneiro que ficava 1 semana atolado naquele trechinho, então, e agora passa direto. O Tarcísio aproveitou o momento certo ali, na época que não chove na região, e em poucos, acho que 3 meses, 4, terminou essa obra maravilhosa lá na BR-163. Assim como nós estamos concluindo muitas obras pelo Brasil. E a atenção nossa especial, mais importante, apesar da falta de recurso, é a transposição do São Francisco, que começou lá no tempo do Império, se eu não me engano, esse projeto, né? E nós queremos isso, é um sinal de respeito ao dinheiro do contribuinte, e nós queremos realmente concluir, acabar com esse estoque de obras do passado. Tive esses dias aqui com o senador Bittar do Acre, né? Ele está muito interessado, ele é o cara do orçamento agora, então está interessado e combinou conosco, né? Vai botar a mão na massa. É uma rodovia, se não me engano, a 200 km, que liga o Brasil, liga o Acre ali ao Peru, onde vamos conseguir, então, por via terrestre, onde a Cordilheira dos Andes está mais baixa, né? Passagem para o Pacífico. 3 pontes só com o Paraguai, para dar escoamento. Tá. E ali também, em Rondônia, também acertamos lá com o senador, tem uma ponte ali, Rondônia, Bolívia também, é Bolívia, né? Paraguai. Bolívia também. Não, mais aqui para o sul, são 2 pontes do Brasil com o Paraguai, que está sendo feita pela Itaipu Binacional, na verdade, o nosso lado, né, através do seu presidente, o general Silvio Luna, que conseguiu fazer com que a parte brasileira, que praticamente não tinha lucro,
só no corrente ano deve investir R$1 bilhão aí na região, contando com essas duas pontes com o Paraguai. E ele atende também muita coisa, aproximadamente 20 cidades ali na região de Foz do Iguaçu. Bom, então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Jovem Pan. Até a semana que vem, se Deus quiser.